E aí, pessoal, tudo certo? Vamos completar hoje a parte 2 do trauma torácico. Então, lá na parte 1, a gente já falou do atendimento inicial, o A, B, C, o D e o E, e a gente falou basicamente das principais causas que levam o paciente à morte quando a gente fala do trauma torácico. As lesões que a gente tem que agir imediatamente para poder salvar o nosso paciente. Então, agora a gente vai ver avaliação secundária. Então, depois que a gente já identificou quais são as lesões que podem causar o paciente a óbito, né, que podem levar o paciente a óbito mais rapidamente, a gente agora vem para a avaliação secundária, que é uma avaliação agora, depois de estabilizar o nosso paciente, que a gente precisa identificar as lesões que podem se agravar, levando o paciente a um desfecho desfavorável. Então, vamos lá, o que a gente vai ver nessa avaliação secundária. Agora sim, a gente vai partir para um exame físico mais detalhado. No início, a gente partiu para um exame físico muito direcionado. A gente vai ver como é que está o A, resolve logo a via aérea desse paciente, a gente vai para o B, o que está danificando, o que está trazendo de maléfico ao paciente no B, a gente vai para o C, para o D, para o E, e assim sucessivamente, beleza? Então, agora a gente pode fazer um exame físico mais detalhado. Então, a gente faz o exame físico mais detalhado do crânio caudal, exame físico completo do nosso paciente. Agora a gente pode lançar mão de exames complementares. Por quê? Porque a gente já estabilizou o nosso paciente. Então a gente pode fazer radiografia de tórax até para identificar essas lesões que depois podem se agravar, levando o paciente a um desfecho ruim, né? Então pode fazer raio de tórax, tomografia de tórax, se for necessário, a gente já pode levar esse paciente se ele estiver estável. Tem que sempre lembrar disso. Exame complementar somente se o paciente estiver estável, com exceção do FAST, que é um exame que a gente pode fazer ali beira-leito, tá? Gasometria arterial, né, exames laboratoriais. Gasometria arterial é um exame que a gente consegue visualizar logo o resultado de forma rápida e aí eu vejo se tem realmente distúrbio já associado ao meu paciente. Então, gasometria arterial é importante, além dos outros exames laboratoriais que a gente já pode começar a fazer quando indicado. Eletrocardiograma. A gente também vai precisar fazer em alguns pacientes, principalmente quando a gente fala de trauma contuso cardíaco. E a gente vai ver por que a gente precisa fazer isso. Então, assim, perceba a diferença da avaliação primária, que é onde eu estou tentando identificar coisas que podem matar o paciente mais rapidamente, da minha avaliação secundária, que aí é uma avaliação mais detalhada, que eu vou procurar outras coisas que eu acabei não vendo na minha avaliação primária. Então, agora a gente vai focar em falar das lesões que podem ser potencialmente graves, que podem acontecer no trauma torácico. Então, a gente vai falar de pneumotórax simples, de hemotórax, contusão pulmonar e contusão cardíaca, lesão de árvore traqueobrônquica, ruptura traumática de aorta, lesão traumática do diafragma e ruptura esofágica no trauma fechado. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre cada uma delas, começando pelo pneumotórax simples. Pneumotórax simples, vocês vão ver que é totalmente diferente do pneumotórax hipertensivo, que é uma emergência que a gente viu lá na parte 1. Ali a gente precisa agir de forma imediata, porque o nosso paciente vai estar cursando com instabilidade por causa do pneumotórax hipertensivo. Pneumotórax simples é um pneumotórax que pode acontecer no trauma torácico e é um pneumotórax que normalmente não traz instabilidade hemodinâmica. Então, a gente não precisa resolver de forma imediata. Normalmente ele ocorre ou por lesão penetrante ou por lesão contusa. Então, lesão penetrante, obviamente, perfura ali a cavidade pleural. Uma lesão contusa normalmente acontece por barotrauma. E aí o paciente pode fazer um pneumotórax simples. Claro que pode fazer hipertensivo, mas aqui a gente está falando do simples. Então, como é que eu vou identificar o meu pneumotórax? Através do meu exame físico. Então, na minha percussão, a percussão normalmente pode estar timpânica. A percussão timpânica é mais difícil da gente escutar ali numa sala de emergência, num ambiente mais caótico. Mas quando a gente compara um lado com o outro, o lado que estiver afetado tem uma percussão mais hipertimpânica, além de redução do murmúrio vesicular do lado afetado. E não é feito normalmente na sala de trauma, mas o freio do tórax vocal também vai estar reduzido ali naquela área onde a gente tem pneumotórax. E o diagnóstico a gente consegue dar de forma mais precisa avaliando o raio-x de tórax. Diferente do pneumotórax hipertensivo, que tem que ser um diagnóstico clínico, não é para fazer raio-x de tórax no pneumotórax hipertensivo, aqui no simples, como o paciente não está instável, não é um pneumotórax que está levando à instabilidade hemodinâmica do nosso paciente, eu posso fazer raio-x. Então aqui no raio-x a gente consegue ver perfeitamente a linha do pneumotórax aqui, ó. Olha aqui a seta que eu estou cobrindo exatamente a linha do pneumotórax. Isso aqui é tudo ar na cavidade pleural. A gente não está vendo trama, a gente não está vendo pulmão nessa parte aqui. A gente só está vendo um vazio. Diferente daqui, que a gente tem parênquima, que a gente tem trama vascular, aqui a gente tem um belo de um vazio, que é justamente ar na cavidade pleural. Então aqui a gente consegue ver perfeitamente a linha do pneumotórax. Tá certo? E aí, exame físico, raio-x de tórax, eu dou o diagnóstico do meu pneumotórax simples.
quando é que eu vou ter que drenar esse pneumotórax? Na maioria das vezes, como é um pneumotórax traumático, ele pode evoluir para um pneumotórax hipertensivo. Então, na maioria das vezes, eu vou ter indicação de drenar. Principalmente, por exemplo, o paciente vai ser submetido a transporte aéreo, tem que drenar. O paciente vai ser submetido a intubação orotraqueal, tem que drenar porque esse pneumotórax vai aumentar. Então, as principais indicações de drenagem, assim, indiscutivelmente são essas. Mas, tratando de um pneumotórax traumático, normalmente vai ter que ser drenado o tórax desse paciente. Então, faz uma drenagem pleural em selo d'água para poder resolver o problema. Anestesia geral e ventilação com pressão positiva só podem ser feitas se o paciente estiver drenado. Então, a gente não vai fazer isso se o paciente ainda não tiver sido drenado. Só pode entubar depois que o paciente estiver drenado. A não ser que seja uma condição extrema urgência, você tem que entubar e logo depois você precisa drenar o tórax desse paciente. Então, esse é o pneumotórax simples. Falando agora do hemotórax. Se pneumotórax é a presença de ar na cavidade pleural, hemotórax é a presença de sangue na cavidade pleural. É um derrame pleural de sangue, tá certo? Então, o que a gente define como hemotórax? A presença, o acúmulo de mais de 1.500 ml, quer dizer, de até 1.500 ml ali no hemotórax do nosso paciente. Esse hemotórax, normalmente, ele ocorre por uma laceração pulmonar. Então, houve uma laceração pulmonar que vazou o sangue para o espaço pleural. Ou pode decorrer também de lesões de grandes vasos ou lesões de vasos, como, por exemplo, a artéria mamária interna. É um principal vaso que acaba se rompendo para o paciente cursar com hemotórax. Então, quando a gente faz um raio-x de tórax, a gente vai ver que é quase um hemotórax opaco. Então, a gente tem presença de um derrame, né, que a gente pode visualizar no raio-x por conta dessa parábola aqui, né, que tem um nome, que é a parábola de de Mauser, que a gente observa no derrame pleural, mas aqui é um derrame pleural de sangue, que a gente chama de hemotórax, tá certo? Então, isso aqui tudo é sangue acumulado na cavidade pleural. É um sangramento que normalmente ele é autolimitado. Então, é um sangramento que começou, mas ele vai parar. E o que a gente tem que fazer é promover a drenagem do tórax para poder aliviar até o desconforto respiratório que esse paciente possa estar cursando. Quando a gente drena, o pulmão tende a se expandir e a gente melhora o padrão respiratório do paciente. E a gente tem indicações de fazer intervenção cirúrgica, que é a toracotomia. Não é todo paciente que tem hemotórax que a gente vai fazer uma toracotomia. Depende muito da indicação. As principais indicações para a gente fazer uma toracotomia nesse paciente, que é uma intervenção cirúrgica, é se esse hemotórax é maciço, é um hemotórax muito volumoso. O que isso quer dizer? Um hemotórax que já drena de início mais de 1.500 ml. Então, é um paciente que está com hemotórax, você passa o dreno, na hora que passa o dreno já drena mais de 1.500 ml assim de cara. É um hemotórax que diz pra gente que a lesão ela não está autolimitada, é uma lesão que ainda está sangrante. Então a gente precisa fazer uma intervenção cirúrgica, uma toracotomia, para poder reparar essa lesão. Ou, se o paciente tem uma drenagem de 200 ou mais ml por hora nas primeiras 2 a 4 horas. Também indica que é um hemotórax que está ainda sangrante, que eu preciso intervir. E se o paciente está precisando de transfusão contínua, né? Faz um concentrado de hemácia, logo o paciente está perdendo muito sangue, faz um novo concentrado, tem que fazer mais concentrado. Então, se precisa de transfusão contínua, também indica que é um sangramento que não parou, que não está autolimitado, que eu preciso intervir. E um dos principais, né, indicações é olhar a hemodinâmica do paciente. Se eu estou vendo um paciente que está instável hemodinamicamente, um paciente que está totalmente chocado, eu não vejo outro motivo para ele estar chocado, a não ser o sangramento do tórax, é um paciente que eu tenho que abrir esse tórax para poder tentar parar, reparar essa lesão que está provocando esse sangramento ativo. Beleza? Então, esse é o hemotórax. Quando a gente fala de contusões, a gente vai falar de contusão pulmonar e de contusão cardíaca. A contusão pulmonar é a contusão mais comum que a gente tem. É muito mais comum ter uma contusão pulmonar do que uma contusão cardíaca. Na contusão pulmonar, o que acontece? A gente tem um machucado enorme no pulmão. E esse machucado, ele acaba fazendo extravasamento de sangue para o parênquima pulmonar, extravasamento de sangue para dentro do alvéolo, e isso impede a troca gasosa. Então, o paciente ele pode cursar muito com insuficiência respiratória, além da dor. Quando eu tenho um trauma contuso que faz uma contusão pulmonar, provavelmente eu tive fratura de costela, provavelmente eu tive lesão de arcos costais. A não ser que seja pacientes, por exemplo, crianças, que ainda não tem a formação óssea ainda completa, as costelas ainda são formadas, a maior parte por cartilagem, então é mais maleável. No trauma a gente não tem essa fratura. Mas pacientes mais velhos que já têm essa calcificação, essa formação óssea mais bem formada, eles acabam cursando com fratura. Então, junta com a dor do trauma, mais um machucado mesmo que está no pulmão, o paciente pode evoluir com insuficiência respiratória.
né, insuficiência respiratória, se o paciente estiver com insuficiência respiratória, a gente tem que agir rapidamente, entubar esse paciente e fazer as medidas de estabilização. Mas se é um paciente que só está com desconforto respiratório, né, um paciente que eu posso levar para um exame de imagem para poder avaliar melhor o que está acontecendo, eu posso fazer uma radiografia de tórax e uma TC de tórax. Na radiografia de tórax a gente vai ver realmente uma lesão branca, né, uma lesão mais radiopaca, que configura justamente a presença da contusão, que está derramando sangue para dentro do parênquima pulmonar, e a gente vê essa imagem aí mais radiopaca. A TC de tórax também é para a gente avaliar melhor essa lesão, claro, se o paciente estiver estável. É um paciente que vai precisar ficar em monitorização, até para avaliar a saturação dele, como é que está o padrão respiratório dele, até eu conseguir melhorar essa lesão. E alguns pacientes vão precisar de ventilação mecânica, ou seja, alguns pacientes vão precisar ser intubados, principalmente quando estiverem com essa insuficiência respiratória mais acentuada, né? Eu preciso fazer, né, a intubação do meu paciente para poder garantir a via aérea dele, tá certo? E a contusão cardíaca. Contusão cardíaca ela é menos comum. E o que acontece na contusão cardíaca é que a gente pode ter a contusão da própria musculatura, né, contusão do próprio miocárdio, a gente pode ter ruptura de câmaras, e quando acontece ruptura de câmaras, é aí que acontece o tamponamento cardíaco normalmente. Então, tem uma altura de câmara, a gente começa a ter acúmulo de sangue no saco pericárdico, fazendo um pericárdio, e a gente tem um tamponamento por conta desse enchimento rápido do saco pericárdico aí por um líquido. Então, a gente acaba cursando com tamponamento cardíaco, normalmente por ruptura de alguma câmara. A gente pode ter laceração de válvula, então o paciente pode cursar com insuficiência mitral acentuada, insuficiência aórtica acentuada, a depender da válvula que foi lesada. E quando a gente fala de trauma contuso cardíaco, a gente vai lembrar do ventrículo direito. Por quê? Porque o nosso coração está aqui, né, na esquerda. A maior parte da parede anterior do coração é formada pelo ventrículo direito. Então, quando a gente tem um trauma contuso, principalmente na região anterior, né, que vai pegar o coração, que vai fazer uma contusão cardíaca, a gente está pegando principalmente o ventrículo direito. E aí o paciente pode evoluir com choque por conta dessa laceração, às vezes de câmara, por conta dessa contusão grave que a gente acaba tendo de câmara, principalmente de VD, e aí o paciente pode cursar com choque. Além de desconforto respiratório, vai cursar com hipotensão, né, que vai configurar o choque. O paciente pode ter alterações eletrocardiográficas. O paciente que tem alteração eletrocardiográfica é um paciente que teve realmente uma contusão, principalmente na musculatura, afetando o cardiomiócito, afetando o sistema de condução. E aí as alterações eletrocardiográficas que a gente pode ter, por exemplo, arritmia, fibrilação atrial, paciente que tem um ataque cardíaco sinusal frequente, paciente que tem um bloqueio de ramo, normalmente um bloqueio de ramo esquerdo, que acaba acontecendo. Se a gente tem alterações eletrocardiográficas no paciente que sofreu uma contusão cardíaca, a gente precisa monitorizar esse paciente por no mínimo 24 horas. Por exemplo, é um paciente que teve um acidente automobilístico, teve um trauma, a gente vai tratar ele como politraumatizado, fez a avaliação primária, fez o ABC, o D e o E, tá tudo bem, não tem nenhuma lesão que pode causar morte imediata, a gente vai para a avaliação secundária, faz toda a avaliação dele e a gente vê que no eletro ele tem alterações eletrocardiográficas e ele tem um mecanismo de trauma compatível com uma que pode ter ocorrido, por exemplo, uma contusão cardíaca. O paciente que não está sentindo nada, está sentindo um leve desconforto respiratório, a gente tem que monitorizar esse paciente por no mínimo 24 horas se ele tem alterações eletrocardiográficas. Por quê? Porque isso pode piorar. Então a gente precisa ter esse paciente na mão, sendo monitorizado, para a gente pelo menos flagrar ali de maneira mais imediata se ele tiver uma complicação. Então isso é importante. Lesões da árvore traqueobrônquica, o que é importante aqui é a gente saber que quando ocorre uma lesão na árvore traqueobrônquica, eu estou falando de uma lesão de grande via aérea. Então eu vou simular, né, eu vou instalar nesse paciente praticamente uma fístula traqueobrônquica. Então eu tenho que tratar ele como portador de fístula. Então quais são as estruturas que podem ter essas lesões? Traqueia ou bronco principal, que são grandes vias aéreas. Normalmente ocorre ali na região próxima à carina e eu posso ter como manifestação clínica a presença de hemoptise, porque lesionou algum vaso, a via aérea ali foi cortada. Então, eu tenho vasos ali, né, nessa via aérea. Então, eu posso cursar com hemoptise e enfisema subcutâneo, porque eu estou tendo uma comunicação ali de uma grande via aérea diretamente com o mediastino. Então, eu posso ter enfisema subcutâneo. E pneumotórax, obviamente, associado, porque eu tenho um vazamento de ar ali dentro do meu tórax, né? Quando eu faço a drenagem nesse paciente, que vai precisar fazer drenagem, porque o paciente vai cursar com pneumotórax, normalmente é um pneumotórax grande, então precisa drenar. E se eu estou falando de um pneumotórax em paciente de trauma, normalmente eu vou drenar. Quando eu faço a drenagem que tem muito escape de ar, eu tenho que pensar que pode ter sido uma lesão de grande via aérea. Então, normalmente o que acontece é o seguinte, na lesão de grande via aérea, o paciente vem com um derrame pleural.
desculpa, o paciente vem com um pneumotórax. É um pneumotórax hipertensivo, é um pneumotórax grande, mas é um pneumotórax que precisa drenar. Associado a enfisema subcutâneo, associado a hemoptise. E aí, na hora que eu passo o dreno nesse paciente, tem muito escape aéreo. Então, eu tenho que pensar que esse paciente pode ter uma lesão de grande via aérea. Quando tem muito escape no dreno, lembra de lesão de grande via aérea, lesão de árvore traqueobrônquica. E aí, o que eu tenho que fazer inicialmente para tentar melhorar isso? Se eu tenho uma grande via aérea que está lesada, ou seja, praticamente uma fístula traqueobrônquica, o ar, na hora da minha intubação, né, no ventilador, o ar vai para onde tem menos resistência. No caso, o local que tem menos resistência vai ser essa área aqui que está lesionada. Então, o ar passa aqui e ele vai direto para a cavidade pleural. Não tem a resistência do pulmão. Então, o ar tende a ir para o local onde tem menos resistência. E quando ele vai para esse local que tem menos resistência, eu não consigo ventilar de forma adequada meu outro pulmão que está bom, né? Que tem a árvore traqueobrônquica toda íntegra. Então, o que eu tenho que fazer? Uma intubação seletiva. Então, se a lesão está do lado esquerdo, eu tenho que tentar fazer uma intubação seletiva para o lado direito. Normalmente, intubar seletivamente o lado direito é mais fácil. Mas, a depender de qual seja o lado, eu tenho que intubar seletivamente o lado contralateral à lesão. E, obviamente, esse paciente tem que ser avaliado pela cirurgia torácica para poder fazer uma intervenção cirúrgica e reparar aí essa fístula que foi criada por conta do trauma. Beleza? Quando eu falo de ruptura traumática de aorta, essa é uma condição extremamente grave, que normalmente ou o paciente morre na cena, que tem uma ruptura total, ou o paciente tem um trauma, faz uma ruptura, faz um hematoma, esse hematoma fica contido ali e o paciente consegue chegar, né, à sala de emergência. A partir do momento que a gente começa a fazer a avaliação e a gente suspeita disso, é um paciente que também tem que ser mandado para a cirurgia vascular para fazer esse reparo. Mas é um paciente literalmente bomba relógio, a qualquer momento pode ter uma catástrofe. Então é um paciente que a gente tem que ficar de olho. Então é uma causa muito comum de morte súbita, porque, por exemplo, o paciente não morreu na cena, mas às vezes no transporte esse hematoma pode se desfazer e o paciente sangrar, tem uma morte súbita aí por conta disso. Entendeu? Normalmente, a ruptura, para ter uma ruptura traumática da aorta, o mecanismo de trauma vai ser por desaceleração. Por quê? Porque a gente vai ter uma estrutura que é importantíssima ali, que é o ligamento arterioso. O ligamento arterioso, ele liga ali a artéria pulmonar, ele praticamente liga a aorta. Então, é um cordão fibroso, né, um ligamento, que faz essa ligação aí da artéria pulmonar com a artéria aorta. Quando a gente tem um mecanismo de desaceleração, a gente faz isso. Então, a aorta e a artéria pulmonar, elas meio que se deslocam. Na hora que isso acontece, se tivesse livre, tudo bem. Mas como tem algo prendendo elas duas, na hora que isso acontece, uma vai para frente, outra fica atrás, então ela pode ter um rasgo. Principalmente o rasgo, ele acontece próximo ao ligamento arterioso. Tem uma ruptura ali, normalmente uma ruptura incompleta, para o paciente não ter morrido na cena, é uma ruptura incompleta, que fica próximo ao ligamento arterioso. A gente faz a avaliação primária, como eu já falei, o ABCD. A gente avalia, não tem lesão potencialmente, né, que vai causar a morte imediata do paciente. E aí, quando a gente vai fazer a avaliação secundária desse paciente, que a gente faz uma radiografia de tórax, aí a gente vai ver um alargamento do mediastino. Se a gente está diante de um trauma que tem alargamento no mediastino, a primeira coisa que eu vou pensar é que teve uma ruptura de aorta. Então, eu tenho que, no mínimo, ter um aneurisma ali traumático que foi ocasionado para fazer esse alargamento do mediastino. Então, eu tenho que ficar atento a isso. Se é um paciente que está estável, tem condição de fazer uma TC de tórax, eu vou levar ele para uma TC de tórax para eu ver melhor como é que está essa lesão. Se é um paciente que não dá para fazer isso, eu tenho que, né, chamar logo o pessoal da cirurgia para poder intervir, porque é um paciente que está instável. Mas se no paciente que está estável, eu vou fazer a radiografia de tórax inicialmente, vou ver se é alargamento do mediastino, vou fazer uma TC de tórax para poder confirmar essa dissecção de aorta dele, né, que formou-se uma dissecção agora por conta dessa ruptura. E se eu ainda tenho dúvida, não consigo ver direito, aí está indicado uma ortografia, mas isso é muito menos comum na sala de emergência. Então, o máximo que eu vou acabar fazendo é uma TC de tórax e vai falar com a cirurgia vascular para poder fazer o reparo da aorta, certo? O mais importante é isso. E até o cirurgião chegar, eu tenho que manter esse paciente estável. Então, monitorizar a pressão arterial, não deixar essa pressão arterial elevar demais, não deixar o paciente ficar taquicárdico. Então, eu tenho que manusear isso, deixar esse paciente o mais estável possível até a chegada do cirurgião, que é quem vai reparar essa lesão. Ruptura de diafragma e ruptura esofágica. Vou falar primeiro agora da ruptura traumática do diafragma. Ruptura traumática do diafragma, quando ela vai ocorrer principalmente do lado esquerdo. Do lado direito, a gente tem o fígado. Então, normalmente, o fígado ele meio que protege ali o diafragma e acaba não ocorrendo ruptura desse lado. Vai ocorrer principalmente do lado esquerdo. Quando a gente vai encontrar mais do lado esquerdo.
normalmente ocorre um trauma contuso. Esse trauma contuso forma rupturas radiais, e essas rupturas radiais, elas promovem a herniação de um conteúdo gástrico. Então, quando eu tenho uma ruptura diafragmática, o conteúdo que está ali no abdômen ele vai subir. Como normalmente é do lado esquerdo, quem sobe é o estômago. Então, a gente vai diagnosticar essa ruptura diafragmática quando a gente faça a sonda nasogástrica nesse paciente e faz o raio-x. A gente vai ver que a sonda está no tórax, mas a sonda desceu e foi para o estômago. Não foi uma sonda que foi para a via aérea e está no pulmão. Foi uma sonda que desceu para o estômago, só que esse estômago está lá em cima. Então, por isso é que a gente vê essa sonda aqui do lado direito, porque houve essa ruptura diafragmática e, posteriormente, a herniação do conteúdo gástrico. E aí, para reparar, é tratamento cirúrgico. Não tem como. A gente tem que submeter esse paciente ao tratamento cirúrgico, colocar novamente a víscera no local e fazer uma rafia ali do diafragma. Já a ruptura esofágica no trauma fechado é uma condição menos comum. Então, o mais comum de acontecer ruptura esofagiana são em lesões penetrantes, mas elas podem ocorrer no trauma fechado, principalmente quando a gente tem um trauma intenso em região abdominal. E ocorre essa ruptura esofágica porque quando a gente tem esse trauma na região abdominal intenso, o conteúdo gástrico ele passa de forma abrupta para o esôfago e é a partir desse momento que a gente tem a ruptura. Então, no trauma fechado é muito menos comum do que no trauma penetrante. O paciente pode cursar com pneumotórax, porque a gente tem uma comunicação ali no esôfago passa ar. Então, se eu tenho uma lesão do esôfago, vai ter ar no mediastino. Então, por isso é que eu vou ter pneumomediastino. Posso fazer pneumotórax, posso fazer um hemotórax à esquerda sem fratura, porque eu tive um trauma contuso, então eu posso ter feito uma laceração do diafragma, do esôfago, por conta desse trauma contuso que eu falei, que foi conteúdo gástrico de forma abrupta para o esôfago. Esse esôfago vai romper. Na hora que esse esôfago rompe, sai ar, e se romper uma estrutura extremamente vascularizada, sai também sangue. Então, esse paciente pode cursar com pneumotórax e com hemotórax, principalmente à esquerda, sem ter fratura de costela, que é o que a gente faz pensar logo que esse paciente teve um hemotórax ou um pneumotórax e um trauma contuso. Normalmente vai ocorrer por conta de fratura de costela. Se a gente tem esse cenário sem fratura de costela, a gente pensa na ruptura esofágica. Ainda mais para corroborar nossa suspeita, o paciente vai ter pneumomediastino. E é um paciente que pode cursar com mediastinite, que é um quadro extremamente grave. E aí o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer uma drenagem do espaço pleural, tenho que fazer uma reparação aí do esôfago, né? Tem que fazer uma reparação do esôfago, né, por via cirúrgica, para a gente conseguir estabelecer novamente a estrutura do esôfago. Então, isso aí tem que ser feito por cirurgia, beleza? E outras lesões que a gente pode ter, são lesões mais simples, digamos assim, e lesões que acabam ocorrendo com menos frequência. Enfisema subcutâneo, que eu já falei, que pode ter tanto na ruptura esofágica quanto no pneumotórax. São lesões que são, na verdade, um sinal que a gente pode acabar tendo, que é o enfisema subcutâneo, que vai fazer a gente pensar em derrame pleural, vai fazer a gente pensar em ruptura esofagiana, tá? A gente pode ter o esmagamento torácico, que normalmente o paciente cursa com asfixia traumática. Então, se eu tenho esmagamento torácico, é um paciente que está cursando com dor, então não consegue ventilar de forma adequada. Se eu tenho esmagamento torácico, é um paciente que está com a caixa torácica totalmente deformada, então ele não consegue fazer a expansão adequada da caixa torácica. Por isso que é configurado como uma asfixia traumática, porque o paciente não consegue ventilar de forma adequada. Se ele não consegue ventilar de forma adequada, ele não consegue fazer uma troca de forma adequada. E eu posso ter fraturas de arcos costais, fraturas de externo, fraturas de escápula. Então, normalmente, se eu tenho fratura de arco costal, eu tenho um paciente que não consegue respirar de forma adequada. Então, eu tenho que ir aí analgesia para esse paciente de forma intensa e depois tentar reparar essas lesões. Lembrando que o paciente está instável, o paciente está com alguma dificuldade no A, via aérea dele não está pérvia, o paciente está com alguma dificuldade no B, não está conseguindo fazer a expansão torácica, está com pneumotórax hipertensivo, está com alguma outra condição que a gente tem que partir para a intubação orotraqueal, a gente não pode nunca retardar isso, porque essas são as principais lesões que vão causar ao paciente a morte. Depois que eu já fiz isso tudo na minha avaliação primária, eu posso ir aqui para a minha avaliação secundária e começar a olhar mais minuciosamente meu paciente e ver se tem alguma outra lesão que pode ser potencialmente grave com o passar do tempo. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre trauma torácico. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima aula.